Atenção, mamães, vovós, você que é responsável por uma criança, ou talvez você adulto que está aí passando por algumas situações estranhas, se sentindo mal. Sabia que existe algo comum chamado intolerância à lactose? O leite costuma ser chamado de alimento perfeito, né? Saudável e nutritivo. Mas cerca de 70% dos adultos brasileiros sofrem de intolerância à lactose. E para essas pessoas, beber leite ou até mesmo comer os derivados do leite gera sintomas que não são agradáveis. Essas pessoas não produzem quantidade suficiente de uma enzima responsável por digerir a lactose. Então, elas têm uma série de sintomas bem desagradáveis mesmo, mas que podem ser controlados se a gente entende um pouco do que é a intolerância à lactose e entende também como é que a gente vai conduzir a nossa alimentação a partir dessa intolerância. Então, eu recebo 2 especialistas no assunto. O primeiro deles é o Dr. Marcelo Rebscheid, que é especialista em pediatria, neonatologia, capacitação em controle de qualidade do banco de leite humano, faz parte da equipe neonatal do Hospital e Maternidade São Luís há mais de 15 anos, além de atender no consultório aqui em São Paulo e também em alguns hospitais. E recebo também a nutricionista Thaís, no momento após o Dr. Marcelo. E aí você vai entender tudo de intolerância à lactose para poder controlar essa doença e ter uma vida mais saudável. Dr. Marcelo Rebscheid, muito obrigada por ter vindo. Eu gosto tanto de te receber. Vamos sentar aqui. E a gente estava ainda falando agora na salinha, né? Que é tão bacana quando eu leio e-mail de telespectadores e quando você vem a gente recebe muitos e-mails agradecendo porque aprenderam um pouco mais sobre saúde. Então hoje você veio aqui com a missão de nos ensinar sobre intolerância à lactose. Legal, acho que é um assunto super importante. O que você falou dos 70% é um número alto, é um número que passa batido, Cláudia. Um número que espantou a todos nós da produção. É um absurdo, porque assim, muitas pessoas têm algum, que nem você falou, algum desconforto, mas come muito, não é comer muito. Pode ser que você pode ter comido pouco, mas alguma coisa que não caiu bem. O que acontece? A grande faixa etária problemática acaba sendo a faixa etária pediátrica, porque ela vai acarretar grandes problemas, às vezes não faz a criança não ganhar peso. O meu filho mais novo, o Theo, hoje com 2 anos e 3 meses, tem esse problema. Então, assim, é uma criança que eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque quando eu dou alguma coisa com a lactose, por ele ser um intolerante, ele começa a ter diarreia. Então, qual são os diagnósticos clássicos numa criança, para todo mundo entender? Criança que tem muita diarreia, uma flatulência muito importante, ou seja, solta muitos gases, desconforto abdominal. Então, aquele bebezinho que a mãe está dando de mamar, e vocês fiquem atentas, porque tem cólica. Então, o aumento, cólicas exageradas, diarreia e não ganhar peso. Normalmente essa tríade é a tríade que a gente fala que é a tríade do terror. Tem que ir atrás. Alguma coisa tem nessa criança. Você falou agora quando a mãe está dando de mamar, mas vamos deixar claro que é quando a mãe está amamentando com a mamadeira e com leite de vaca, mais ou menos. Porque assim, óbvio que quanto mais lactose você der para essa criança, maior o problema vai ser. Mas no leite materno não tem esse problema? O leite materno não tem, mas a mãe ingere lactose. Então, então pode ter no leite materno? Pode acontecer. Se essa criança tem uma intolerância à lactose mais importante, por exemplo, aquela mãe toma leite, come queijo, ela pode passar a lactose para o leite materno e dar esse tipo de quadro na criança. Puxa. É óbvio que ele vai ser em menor proporção do que se for com uma fórmula infantil. Tá? Por isso que o aleitamento materno continua e sempre vai ser o melhor para essas crianças. Mas o que acontece? Essa criança, a gente tem um intestino que chama intestino delgado, que é o fino. Lá dentro existem uns vírus que são como se fossem pelinhos. Nesse pelinho a gente tem uma bolinha que produz uma enzima, essa que você falou, chama lactase. A lactase pega essa proteína do leite, a lactose, e quebra. Então, isso é a digestão normal. Quando você não tem você tem essa deficiência, o que acontece? Você não consegue ter essa enzima nessa ponta. Então, a lactose, ela passa batido. E este passar batido, ou seja, não acontece a digestão. Por isso, ela começa a puxar água para dentro do intestino. Cólica, diarreia e não ganha peso. O meu filho só começou a ganhar peso de uma forma adequada quando a gente trocou o leite, tá? E também é importante falar, quando a gente fala assim, a pediatria, a gente já conversou algumas vezes aqui, né, Cláudia? Ela é mediada por, vamos falar, as lendas da pediatria, as novidades. Então, todo mundo tem refluxo, então não é todo mundo que tem intolerância à lactose. A gente fala que, assim, bebês, a gente fala em torno, se ele for branco, os caucasianos, a gente fala de em torno de 25%. 1/4, é um número extremamente alto, 1/4. Os bebês orientais, tanto o asiático como o judeu, o árabe, aumenta bastante. Eles podem ter quase 90% de incidência na faixa etária pediátrica, tá? E não é porque a criança, o bebê não foi um intolerante à lactose que ele não pode virar a ser um intolerante.
de novo, o exemplo do meu filho, o Theo. A gente começou a ter problema com ele depois de 1 ano e meio, depois de uma diarreia. Ele teve uma diarreia mais importante, machucou essas pontinhas do intestino e aí ele ficou intolerante. Então, a criança ou o adulto, o ser humano, pode fazer uma intolerância à lactose em qualquer época da vida? Ela não precisa ser congênita. Então, por exemplo, aquele adulto que usou, às vezes, alguma medicação que causou alguma lesão intestinal, ele teve alguma doença que causou alguma lesão intestinal, ele pode ser, não é que ele será um intolerante, né? Então, existem 3 coisas importantes. Primeiro, existe aquela criança que sempre vai ser intolerante, ele tem a doença. Isso é aquela criança que teve alguma lesão, que provavelmente, de novo, foi o caso do meu filho, ele teve uma lesão, então ele está intolerante. Então, o que você faz essa criança? Você tira a lactose para dar tempo do intestino cicatrizar, refazer todo o intestino e ele vai começar a produzir a lactose de novo. Então, são esses 2 tipos de intolerância que a gente tem. E tem um pior, tá? Que é o que acontece muito, muita gente confunde, tá? Então, assim, ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca são coisas completamente diferentes. Quando você pega o leite, você vai estudar o leite tem milhões de proteínas. Uma delas é a lactose. A alergia, a intolerância mais comum que a gente tem é a lactose. Mas ele pode ser alérgico a todas as proteínas. E aí é um quadro muito mais avançado, porque você não precisa tirar só a lactose da dieta. Você precisa tirar a lactose e todas as outras proteínas. Ele sai da intolerância à lactose e ele vira um alérgico à proteína do leite de vaca. Então, por exemplo, aquela criança que tudo que ela vai comer, a mãe tem que ver se não tem nada de leite. Então, por exemplo, meu filho, quando a gente vai dar alguma dieta para ele, a gente vai comprar alguma coisa, não tem leite, ele pode comer, tá? Ou não tem lactose, ele pode comer. Essa criança não é que não pode ter lactose, não pode ter nada, nenhum traço de leite. Não tem lactose, mas tem frutose, tem outras proteínas do leite. Essa criança não pode. Então, é um quadro pior, tá? Com uma sintomatologia mais exacerbada, com mais problema e com menos chance de cura total. A gente falou de sintomas nos bebês, né? Muitos gases, diarreia. E nos adultos, quando ele desenvolve uma intolerância à lactose? É praticamente o mesmo, né? Praticamente o mesmo. Então, aquele adulto que, por exemplo, vai comer a pizza de mussarela, aí ele sai e fala, preciso sair correndo porque eu preciso ir no banheiro. Então, aumento dos gases, aumento da flatulência, diarreia e esse mal-estar. Então, é engraçado porque, assim, é muito rápido a intolerância à lactose, né? Esse incômodo que a lactose faz no nosso organismo, ele é muito rápido. Então, a pessoa come, por exemplo, uma pizza às 9 horas, às 9h10 ela fica incomodada. É muito rápido, porque isso vai pela corrente sanguínea. E ela vai no banheiro, às vezes ela evacua 1, 2 vezes e para. Então, é exatamente essa reação. Comi alguma coisa que não me caiu bem, eu fui no banheiro e eu fiquei melhor. Só que ela começa a perceber que acontece isso quando ela vai no Queijos e Vinhos e ela come o queijo, ela toma iogurte, acontece isso. Então, ele é muito pior no leite propriamente dito, tá? Porque o leite, claro, diferente dos derivados, ele tem muita lactose. O derivado, então, o iogurte, o queijo, ele tem menos lactose do que o leite. Mas é importante vocês perceberem que se esse desconforto não começa a acontecer pós-introdução de alguma dieta láctea. É óbvio, né, que o adulto também pode ter emagrecimento, tudo, mas por que no bebê é muito pior isso? Por que na criança é muito pior isso? Porque a criança tem algum momento que a dieta dela é 100% láctea. A gente não, a gente toma leite de manhã, leite à noite, come alguma coisa, então não vai ter tanto sintoma, por não ter tanto sintoma, por isso passa desapercebido, a gente acaba não percebendo, não perde peso, não acontece nada. Ok, a gente meio que passou batido pelas causas da intolerância à lactose. Tem um fator genético, mas tem outras causas. Na verdade, o fator genético na intolerância à lactose ele acaba sendo do menor, né? Acontece, ele pode ter uma causa, por exemplo, não tive ninguém intolerante à lactose na minha casa, e de repente me aparece um bebê que é intolerante à lactose. Então, você pode ter um gatilho inicial em qualquer momento. A causa genética para o intolerante à lactose, ela não é a causa maior, tá? A causa maior é alguma agressão. Então, você ter tido algum machucado, então às vezes você tem, por exemplo, aquela criança que tem uma intolerância, ela nasceu com uma intolerância leve e a mãe começa a ingerir muito laticínio, derivados, o leite, e ela vai fazer essa lesão. Normalmente você vai ter essa lesão intestinal primária, né? Onde as mães às vezes se assustam, porque quando a criança evacua no começo, pode ter sangue. O sangue vai te mostrar exatamente essa lesão. Mas assim, a causa genética ela é muito menor do que a causa, vamos falar, ambiental. A causa ambiental para a intolerância à lactose ela é maior. Por isso que os pais têm que ficar atentos. Por exemplo, se você tem um filho e ele foi intolerante à lactose, tá? Esse histórico já vai te falar para você tomar cuidado com o teu segundo filho. Então a mãe vai ter que ter uma dieta super pobre, se não zero de lactose. Se for introduzir alguma fórmula láctea, vai ser uma sem lactose. Você tem que tomar cuidado para não fazer essa lesão inicial. Porque dessa lesão inicial, às vezes demora muito tempo para fazer a cicatrização total desse intestino. Se a pessoa tem a intolerância à lactose,
por qualquer uma dessas causas e não tratar, o que pode acontecer com ela? No bebê acontece isso, né? No bebê acontece um desenvolvimento ponderostatural, ou seja, a criança não ganha peso, a criança não cresce, ela pode vir até um desnutrido grave. Por quê? Porque ela tem uma síndrome má absortiva, ela não consegue absorver. Então hoje ela não absorve a lactose, mas como ela vai fazendo essa agressão sempre rotineira nesse intestino, o que acontece? O intestino vai ficando cada vez mais machucado, então ele vai cada vez absorvendo menos os nutrientes. E a gente está falando do intestino delgado, que é onde é feita essa absorção. Então você pode ter sempre essas síndromes de má absorção causando também a desnutrição. Mas primariamente você sempre vai ver um ganho de peso que não é adequado. A criança pode também ter causa respiratória, então essas intolerâncias à lactose, às vezes você vai ter uma criança que tem o famoso tem asma, tem bronquite. Essa intolerância pode causar isso porque ele caminha como se fosse uma causa alérgica. Então você vai ter basicamente o desnutrido e causas respiratórias. Você também tem causas de pele, lesões de pele, mas assim, o foco principal é o ganho de peso, peso e estatura e também as causas respiratórias. E no adulto? No adulto, normalmente, então, a gente falou, você vê, 70%. Então, 70% da gente de vocês que estão vendo a gente tem isso e vivem completamente normais, mas tem esse desconforto. Então, às vezes a gente fala, comi alguma coisa que não caiu bem. Não é isso, é a lactose. Então, vai dar um desconforto, mas é um desconforto que é super leve na maioria dos casos. Uma vez eu entrevistei uma nutróloga aqui, uma médica nutróloga, e ela falou que quando a gente não dá muita importância para esse tipo de intolerância, a gente de alguma forma está agredindo o organismo. E isso lá na frente pode ser transformado numa doença grave. Sim. Ela até falou de câncer, Sim, sim. porque é uma doença inflamatória. É uma doença inflamatória, você está agredindo, é isso que a gente comentou que você começa... É verdade. É verdade, é igual você está fazendo alguma agressão, então é uma região que você sempre está agredindo. Então você pode ter mais doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, que são as doenças inflamatórias, você tem um aumento dos pólipos, os malignos, você tem um aumento dos cânceres. Então assim, você pode ter pouco sintoma, mas isso a longo prazo, se você já tem alguma tendência, você pode aumentar muito essa tendência. O que significa que se a gente não se sente bem com determinado alimento, precisa cortar esse alimento, Sim. investigar se é isso mesmo e cortar esse alimento. Que é como a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? Porque assim, como que eu faço o diagnóstico da intolerância à lactose? Existem testes que chamam teste de intolerância à lactose, mas que sinceramente a gente faz muito pouco com os bebês, com os adultos também. Basicamente, o nosso teste a gente chama teste terapêutico. A gente tira a lactose e vê o que acontece. Ficou bem? A gente já descobre o que acontece. E aí, normalmente a gente pede, o adulto não é tão igual às crianças, os bebês, a gente pede para ficar sem a lactose de 6 meses a 1 ano, tá? Então tem que ter esse controle, esse cuidado. Não adianta, por exemplo, ficou 4 meses sem a lactose, foi numa festa, comeu uma pizza de mussarela, porque você agride de novo, então esse teu espaço vai continuar 6 meses a 1 ano. Então a gente espera de 6 meses a 1 ano e a gente começa a introdução dos laticínios, do leite, tudo devagarzinho para ver como que é a aceitação dessa criança. Então você isenta, você dá o tempo do intestino fazer a cicatrização, aparecer de novo essas vilosidades, esses pelinhos do intestino com a lactase para acabar o problema. Essa seria a forma de tratar. Seria a forma de diagnosticar e de tratar. Então não tem remédio para o intolerante à lactose, né? O americano usa muito a enzima lactase. Então o que eles fazem? A criança vai comer alguma coisa, eles dão a enzima lactase para ajudar. Mas o que a gente pede para tentar minimizar, por quê? Porque sobra alguma lactose lá e ele pode machucar o intestino. Então, se ele está nesse período de tratamento, o que a gente pede é para isentar 100% para ter a cicatrização certinha. Porque se o intestino estiver cicatrizado, ele mesmo vai produzir a lactase novamente. E acabou o problema. Perfeito. A Thaís Schultz, ela diz, olá, ela está usando um outro e-mail, mas o nome dela é Renata. Ela é de São José dos Pinhais. Ela diz que fez uma cirurgia de redução do estômago e depois da adaptação aos alimentos, ela sente muito incômodo quando toma leite ou come derivados de leite, principalmente qualquer tipo de queijo. Ela gostaria de saber se a cirurgia pode ter acarretado uma intolerância à lactose. Legal. Assim, Renata, você ou qualquer outra pessoa que fez a cirurgia, depende muito da técnica. A gente tem várias técnicas, tá, Cláudia, em relação à cirurgia a bariátrica, que a gente chama, mas normalmente existe uma junção, né, anastomose, onde você vai fazer a tua cirurgia. E normalmente essa anastomose é feita no intestino. Então o que acontece? Se essa anastomose foi feita em alguma posição onde o intestino delgado foi encurtado, você pode ter uma intolerância à lactose. Por quê? Porque se esse intestino está encurtado, a produção da lactase da enzima também está encurtada, então você vai ter essa intolerância. A gente sabe que todo mundo que faz a cirurgia bariátrica tem um problema de absorção de outros nutrientes, então não obrigatoriamente só do leite ou dos derivados, mas que realmente o leite, por ser muito importante por causa da lactose, é comum ter, principalmente dependendo da técnica cirúrgica usada.
A Maria de Fátima Pizarra, de Brasília, pergunta se quando a mãe está amamentando, ela pode trocar o leite de vaca, que ela toma normalmente, por leite de gergelim, arroz ou amêndoas. Legal, boa pergunta. É assim, se vocês podem mudar, vocês não precisam mudar. Então, é o que a gente fala assim, não é porque você toma o leite de vaca, o seu filho vai ser um intolerante. Eu acho que vocês podem manter o leite. Se vocês começarem a perceber que com essa dieta rica em leite ou rica em derivados, vocês têm os filhos com muita cólica, alguma coisa, pode fazer essa mudança sem problema nenhum. Não vai acarretar problema nenhum para você que está dando de mamar, nem para o teu bebê que está sendo amamentado. O mais importante é manter a amamentação. Ok. A Renata Esméria, ela tem 24 anos, mora em São Paulo, diz que tem um primo de 5 anos que tem um problema de não poder beber leite. Ele não pode nada de leite. Em casa, quando come ou bebe alguma coisa que tenha leite, ninguém pode nem encostar nele. Ele incha, fica com falta de ar. Uma vez na escolinha ingeriu. Quando levaram ele ao hospital, o médico disse que se demorasse mais um pouco, poderia ser até fatal. Ela gostaria de saber por que ele tem isso, já que na família ninguém tem essa intolerância e os pais bebem muito leite. É o que a gente falou, Renata. Ninguém na família tem, mas sempre tem alguém para começar. Mas aí é o que a gente conversou no outro bloco. Será que é um intolerante ou uma alergia à proteína leite de vaca? Porque essa sintomatologia mais rica, principalmente com edema de glote, os quadros respiratórios, normalmente caminha na alergia à proteína do leite de vaca. A coisa tão importante, Cláudio, que eu tenho um paciente que é super alérgico e que a gente estava começando a pensar em fazer a introdução para ele do leite de vaca, e ele foi nessas fazendinhas que tem aqui em São Paulo e foram brincar de tirar leite. E aí o moço, na hora que ele apertou a vaca, a teta da vaca, pingou o leite na boca dele. Ele inchou inteiro. Então, o alérgico à proteína do leite de vaca é mais importante, parece o que a Renata está falando, que seja esse sintoma. Então, assim, ele tem o quadro, ninguém sabe exatamente qual foi o gatilho, mas ele pode ser o primeiro, os pais podem tomar leite normalmente, mas tem que tomar cuidado. Então, assim, é o tipo da criança que não é só o leite, é leite, derivado. Então, por exemplo, tem uma bolacha. Se essa bolacha tiver leite ou tiver qualquer... não pode ser dado para ele porque corre esse risco. Ok. Elisete Cavalheiro, ela gostaria de saber o que fazer para o filho ganhar peso. Ela pergunta se ela pode dar alguma vitamina para ele. Ele tem 7 anos e pesa 23,7 kg. Eu vou te falar uma coisa, eu também tenho um filho de 6 anos, o Bruno, que é um magrelo, e eu falo muito no consultório. Para mim, o peso, ele não é preponderante, ele não é importante. Eu acho que o importante para o desenvolvimento é uma criança saudável, ter uma boa alimentação, ser saudável e ter uma boa estatura. O peso, ele é secundário. Eu falo, peso mais hora, menos hora, a gente vai ganhar com o envelhecimento. Então, assim, se teu filho come bem, se teu filho cresce de uma forma adequada e não fica doente, esquece que o peso é secundário, os moleques não param. Só se atenha a ter uma dieta bem equilibrada no teu filho. Ok. Aparecida Leite, de Ilha Solteira, ela diz que tem 63 anos, começou a perceber a intolerância depois dos 40 e só melhorou depois que ela tomou remédio para o fígado. Ela pergunta se intolerância à lactose pode ter alguma ligação com o fígado. Mas ela também é o que a gente falou, 40 anos, então demorou muito tempo. Ela é aquela pessoa que provavelmente fez uma agressão no intestino e causou a intolerância. Intolerância à lactose e fígado não tem nada a ver, nada a ver. O que acontece, às vezes você melhora até pelo remédio, porque existe o efeito que a gente chama placebo. Então você está tomando remédio para o fígado, que também parece, você acha que vai melhorar para a tua lactose, mas assim, o fígado e a lactose, eles não têm nenhuma correlação. Ok. A Patrícia Pedreira, de São José do Rio Preto, ela pergunta se um idoso que teve câncer de intestino pode desenvolver uma intolerância à lactose, já que a gente falou de lesão. Sim, ótima pergunta. É assim, se teve um câncer no intestino, esse intestino foi machucado. Esse intestino, às vezes, ele não vai conseguir produzir uma substância. Mesmo com os tratamentos, com os quimioterápicos, você pode fazer essa lesão nessa mucosa, nesses intestinos, nesses vírus. Então, é muito comum, pós-quimioterapia, pós-radioterapia ou pós-câncer, eles terem uma intolerância à lactose, que também o único cuidado que tem que ter aí é só ter uma dieta pobre ou, na verdade, às vezes até isenta de lactose, que esse idoso vai viver de maneira normal. A Karine quer saber a diferença entre a intolerância e a alergia à lactose. A filha dela é alérgica à lactose. É isso que eu cheguei a comentar, assim, o intolerante à lactose, ele tem problema a uma proteína, é a lactose. Então, por exemplo, você pode ir na farmácia e comprar uma forma de leite, né, uma de segmento isenta de... A gente tem no supermercado, nas farmácias, isentas de lactose. É uma criança que vai tomar o leite de vaca, mas sem a lactose. Esse é o intolerante à lactose. O que tem alergia à proteína do leite de vaca, ele não pode ter nenhuma proteína do leite de vaca. Então, ele não pode ter nenhum leite que seja o leite que a gente fala normal. Ele vai usar o que a gente fala ou os extensamente hidrolisados, onde você já tem essa proteína quebrada, ou as formas ricas em aminoácidos. Então, são os leites modificados que o governo aqui de São Paulo dá nas unidades básicas de saúde, mas é aquela criança que não pode ter contato nenhum com leite ou derivado. Esse é o alérgico à proteína do leite de vaca.
Ok. A Elizabeth descobriu, ela já é idosa, e disse que descobriu que tomando leite ou derivados, ela sente uma dor de cabeça infernal. Mas ela diz que é só dor, ela não tem esses outros sintomas. Pergunta se isso pode ser uma intolerância à lactose. Boa pergunta. Isso aí é muito comum, a enxaqueca ser desencadeada por lactose, tá? Pelo leite ou por derivados. Mas isso não tem nada a ver com a intolerância à lactose. É uma sensibilidade que o organismo tem. Minha mãe, Esther, ela tem esse problema. Se ela come muito queijo, se ela toma muito leite, ela tem enxaqueca. Então não tem nada a ver. Isso, na verdade, são neurotransmissores, então é parte neurológica, mas tá vendo a lactose. Por isso que, Cláudia, que muita gente, o americano é super contra o aleitamento, né? Ele fala que a gente é o único mamífero que pós a amamentação ainda continua mamando. O americano é meio contra a gente continuar dando leite. Por quê? Porque ele fala que pode agredir, pode dar enxaqueca. Então existe uma briga muito grande de manter essas crianças tomando leite ou não manter essas crianças tomando leite. Mas não tem nada a ver com a intolerância à lactose, é só uma sensibilidade neurológica que vai te levar a enxaqueca. Mas aí é melhor evitar do que ficar com dor de cabeça, mas né? nesse caso até pode tomar, ela pode, mas assim, em menor quantidade. Menor quantidade. A Edilaine de Jesus Muniz, ela pergunta qual é a especialidade médica que ela deve procurar para fazer um exame, para descobrir se tem intolerância à lactose. No adulto, quem cuida disso é o gastroenterologista, é o gastro. Ok, a Calvani Jackson diz que o filho tem dificuldade para ingerir leite comum. Aí ela pergunta como alimentar uma criança que não pode ingerir lactose. Eu vou deixar a Thaís Pereira, que é a nutricionista, que trouxe algumas sugestões de substituições, responder essa pergunta, ok? A pergunta referente a qual vitamina dar ao filho é da Elisete de Viamão. Ela enviou há pouco, perguntando como é que ela faria para o filho ganhar peso. Sim. Pode dar uma vitamina? Pode dar vitamina, mas tem que tomar cuidado, porque esses complexos que a gente chama de multivitamínicos, por que a gente dá vitamina? Porque ele tem complexo B, o complexo B abre um pouco o apetite. Então, qualquer polivitamínico você pode dar, mas sempre com uma orientação do teu pediatra, que conhece o seu filho. Mas, assim, de novo, não vejo necessidade se ele tiver uma boa nutrição e na saúde dele for uma saúde adequada. A gente acabou de ver, por exemplo, fazer um suco de manhã, desse suco que foi mostrado agora, às vezes é muito mais saudável, muito mais completo do que dar uma vitamina. Tá joia. A Mirella de Barretos, ela disse que o filho começou com uma intolerância à lactose com 11 meses de idade, ele tem 2 aninhos agora, ela gostaria de saber se é normal na diarreia ter um odor muito forte, como se tivesse com uma infecção. Sim, é muito comum. Por quê? Porque como você vai ter um processo de fermentação, você sente exatamente esse cheiro de infecção. Você tem um processo muito grande, essa lactose, a proteína, ela não vai ser digerida. Então ela fica fermentando. Esse processo da fermentação vai aumentar os gases, então é aquele incômodo que a criança vai ter, e realmente dá aquele cheiro, por exemplo, o processo de fermentação no leite, que a gente fala é quando o leite estraga, então dá um cheiro azedo mesmo. O cocô normalmente é um cocô amolecido, esverdeado, tá? Porque ele tem um ritmo intestinal muito alto, mas realmente com um cheiro ácido, um cheiro estranho. Você tá certíssimo. Isso acaba dando diagnóstico pra gente, mais a clínica da criança da intolerância à lactose. A gente comentou que a criança com intolerância à lactose, normalmente ela tem dificuldade de ganhar peso. Sim. Tem uma pergunta aqui que fala do contrário, eu queria saber qual é a resposta. É da Ingrid Raquel, ela é do Rio de Janeiro. Ela diz que a filha tem 15 anos, tem 1,54 m, o peso está aumentando muito, ela já está com 64 quilos. Fez exame de tireoide, tudo certo, os exames de pressão ocular também, tudo no limite. Ela constantemente apresenta pressão e estufamento nos olhos, dor de cabeça, enjoo e dificuldade de respirar quando toma leite pela manhã. E logo vai ao banheiro até 3 vezes seguidas. Então, pode estar passando batido aí, a gente já estamos num adolescente, estamos falando dos 70% das pessoas que têm intolerância. Então, ela pode ser uma intolerante à lactose. Mas, assim, esse ganho de peso em excesso não tem nada a ver com a intolerância à lactose. Normalmente é o contrário, porque essa diarreia vai gerar esse ganho menor. O que pode ser que a dieta dela pode não estar muito balanceada, ainda mais que é uma idade mais complicada, onde eles começam a ficar muito seletivos. Mas, assim, vale a pena, às vezes, dar o leite para a filha, mas tira. Hoje você tem no mercado, você tem um monte de leite, esses Tetra Pak mesmo, que são isentos de lactose. Então, acho que você podia manter o leite, já que ela gosta, mas tirando a lactose nessa dieta dela, acho que vale a pena fazer o teste. Doutor, chegaram muitas outras perguntas, infelizmente nosso tempo acabou, a produção vai encaminhá-las para que depois você possa entrar em contato, tá bom? Maravilha. Doutor Marcelo Rebcheide, pediatra, tá no pediatriaemfoco.com.br, entra lá no site, tem mais dicas e o contato do Dr. Marcelo Rebcheide também. pediatriaemfoco.com.br. Mandar um abraço para sua mãe, que é tão simpática, carinhosa lá no Facebook, a gente se fala de vez em quando. Obrigada, viu?